Salve alunos do canal Atualize Educação. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje será imperialismo ou neocolonialismo, como queiram chamá-lo. Foi um fenômeno histórico da segunda metade do século XIX, da segunda metade dos anos de 1800, um fenômeno histórico, um fato histórico que influenciou diretamente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, enfim, se você quer entender mais detalhadamente, você que é estudante, vestibulando, você que tem curiosidade, você que é professor e quer encontrar novos caminhos para se ensinar esses temas, as guerras mundiais, o nazismo e o fascismo, preste atenção nessa videoaula sobre imperialismo ou neocolonialismo. Vamos lá. O que gerou esse fenômeno histórico? A Revolução Industrial. Em outra videoaula vamos ver com mais detalhes as 3 grandes revoluções industriais. Por hora, basta um resumo das 2 primeiras fases, das 2 primeiras revoluções industriais. Bem, não há dúvidas de que essas revoluções industriais, mudaram completamente o modo como o ser humano trabalha. E pessoal, trabalho é uma coisa que não é feita apenas de segunda a sexta ou de segunda a sábado, fora de casa, em um local determinado. Trabalho é uma coisa que está presente em nossa vida diária, em nossa vida constantemente. Por que isso? Se você olhar à sua volta, tudo ou quase tudo terá sido produzido pelo trabalho. Trabalho é a capacidade do ser humano de mudar a natureza para o seu próprio conforto, para aumentar o seu próprio conforto. Então, se você está agora de frente ao seu celular, o seu celular é produto do trabalho. Nele há componentes de vidro, feito da areia, nele há componentes de plástico, feito do petróleo, nele há componentes de cobre, de alumínio, de estanho, enfim, de vários metais. Nele há o trabalho de engenheiros, de operários, de motoristas de transportadoras, de vendedores. Você que está vendo essa videoaula agora está provavelmente dentro do conforto da sua casa, que foi construída sobre um ambiente que antes era selvagem, por homens que trabalharam levantando paredes, fazendo lajes. O chão que você pisa neste exato momento foi feito por alguém e não pela natureza. Você está sobre um piso que foi fabricado, que foi pensado, planejado, transportado, tudo. A roupa que você está vestindo agora foi produzida por alguém. Se ela é feita de algodão, o algodão foi plantado por mãos humanas, colhido por mãos humanas, tratado por mãos humanas, transformado por mãos humanas, pelo trabalho humano na blusa que você está vestindo, na camiseta que você está vestindo, enfim. O trabalho é talvez a atividade mais importante que humaniza a gente, que transforma o ser humano em, de fato, humano, tá? Bom, vamos lá. Se o trabalho é tão importante, a Revolução Industrial mudou a forma de nós trabalharmos, tá? A primeira fase, ou a primeira Revolução Industrial, ocorreu a partir dos anos de 1750. Nela foi desenvolvido o motor a vapor, ou seja, o ser humano passou a usar o carvão mineral como combustível para aquecer a água, transformá-la em vapor e aproveitar a força dessa substância, tá? Movendo assim máquinas que foram criadas a partir dessa época dos anos de 1750. Por exemplo, o ser humano desenvolveu ali, há 250 anos atrás, as primeiras locomotivas a vapor, que revolucionaram os transportes. O ser humano desenvolveu a partir dali máquinas de tear e de fiar mecânicas, ou seja, teares e máquinas de fiar que funcionavam pela força do vapor. Máquinas de fiar, produção de fios, máquinas de teares, produção de peças de roupa. Isso revolucionou a indústria têxtil, a indústria de produção de tecidos. Bom,
Houve também um grande crescimento na indústria metalúrgica e siderúrgica. A indústria metalúrgica é a indústria que trabalha com a fabricação de peças de metais de modo geral, tá? Indústria siderúrgica, a que trabalha especificamente com peças de ferro e aço. Bem, essas indústrias se desenvolveram também há 250 anos por uma razão muito simples. Elas tinham que fabricar os motores a vapor, as locomotivas, as máquinas de tear, as máquinas de fiar e por aí se vai, tá? Houve então um grande desenvolvimento dessas indústrias têxtil, siderúrgica, metalúrgica, do ramo de transportes com a locomotiva a vapor, e o trabalho humano passou de manufatura para maquinofatura. Antes da primeira revolução industrial, há 250 anos atrás, o trabalho era feito pelas mãos do artesão, pelas mãos da costureira que na sua casa possuía uma máquina de fiar e uma máquina de tear que funcionavam mediante o esforço físico dessa trabalhadora, dessa artesã, dessa costureira. A partir da Revolução Industrial, a produção deixou de ser artesanal e manufatureira e passou a ser por meio da maquinofatura. Fatura, fazer, máquina, máquino pela máquina, maquinofatura. Bem, a segunda fase da Revolução Industrial, ou a segunda Revolução Industrial, ocorreu a partir dos anos de 1850, 100 anos depois da primeira Revolução Industrial. Quais as inovações dessa etapa da revolução, de uma das maiores revoluções da humanidade? O motor passou a ser a combustão, ou seja, dentro de uma câmara de aço, de ferro, algum combustível seria explodido, e os primeiros motores a combustão, lá no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, foram motores movidos a diesel e a gasolina, combustíveis derivados do petróleo. Motores a combustão mais potentes, talvez com uma durabilidade maior, mais práticos, tá? No seu manuseio, na sua manipulação, mais simples, mais fáceis de serem fabricados. Enfim, esses motores se popularizaram e gradativamente foram substituindo os motores a vapor. Bem, motor a combustão, a invenção, o desenvolvimento na segunda Revolução Industrial da indústria química, que passou a criar cada vez mais formas melhores de plástico. Tá? O plástico foi criado a partir da segunda Revolução Industrial e ele não para de ser desenvolvido. A borracha também passou a ser desenvolvida pela indústria química da segunda Revolução Industrial. Plástico, borracha, motores a diesel e gasolina, motores a combustão, vacinas, antibióticos, raio-x, tudo isso revolucionou a nossa saúde, a nossa locomoção pelo mundo, porque a partir daí surgiram navios a vapor, aviões com motor a combustão, enfim, revolucionamos nosso modo de viajar, de nos locomover. Revolucionamos por meio de vacinas, antibióticos, a nossa relação com nosso corpo, com a nossa saúde, tá? Passamos a lidar com materiais mais sofisticados, feitos a partir da natureza, como o plástico e a borracha, tá? A borracha industrializada. Surgiu também o capitalismo financeiro. O que seria isso? Veremos com mais detalhes, repito, na videoaula sobre revoluções industriais, mas, grosso modo, surgiram na segunda revolução industrial os trustes, holdings e cartéis. O que seria um truste? Truste é a fusão de duas ou mais empresas do mesmo ramo ou não. Exemplo, a Coca se funde à Fanta. Elas querem dominar o mercado de refrigerantes. Ou a Coca se funde ao McDonald's. Os dois querem, se fundindo, se tornando a mesma empresa, os dois querem dominar o mercado de fast food, de comida rápida e de refrigerante. Truste. Com isso, essas empresas podem manipular o mercado por meio do cartel. Cartel é a combinação de preços, tá? O que prejudica o consumidor. Bem, isso surgiu,
surgiu e se desenvolveu durante a segunda revolução industrial. Os holdings surgiram também ali e hoje estão em moda, estão na moda. O que seria um holding? Holding é um grupo de investidores, de caras que têm grana, de caras que têm capital. Esse grupo de investidores compra diversas empresas e passa a controlar uma grande fatia do mercado. Exemplo disso, a Ambev. A Ambev é um grupo de investidores que no Brasil domina 70% da fabricação, venda e lucros de bebidas como energéticos, cervejas, refrigerantes, sucos, chás, enfim. Os caras dominam, esse grupo da Ambev, 70% da produção dessas bebidas no Brasil. Eles fabricam a Stella Artois, eles fabricam a Antártica, eles fabricam a Brahma, eles fabricam 70% do que nós bebemos e que vem da indústria. Tá? Água, marcas de água, muitas delas são da Ambev. Isso é um holding, um grupo de investidores que domina várias empresas. Já há pesquisas que afirmam que boa parte do que o mundo consome, tá? Mais da metade do que o mundo consome e que vem das indústrias, pertence a 10 holdings, a 10 grupos de investidores. Isso é uma loucura, mas é uma realidade e que se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Os negócios, né? Dominar os negócios, ser dono do próprio negócio, ser um artesão, isso passou a pertencer crescentemente a poucas pessoas que têm muito dinheiro e que têm muito capital. Bem, quais as mudanças que essa revolução industrial, a primeira e a segunda, geraram na vida do trabalhador, tá? Esse sujeito que é tão importante na história, afinal de contas, o trabalho e a transformação da natureza em elementos, em objetos que servem ao conforto humano. E o trabalhador é, portanto, aquele que move a história, aquele que faz a história. Bem, houve uma alienação gigantesca do trabalhador. O que é alienação, meus caros? Alienação é separação, tá? Vamos lá. O trabalhador, ao deixar de ser artesão, passou a ser alienado do seu tempo. Isso quer dizer o quê? Se você é um sapateiro, você acorda segunda-feira pela manhã e diz: hoje eu não quero fazer sapatos, hoje eu quero ir à praia, tá? Vá à praia, você é dono do seu tempo. Mas se você trabalha em uma empresa que fabrica sapatos e a empresa exige que você chegue às 8 horas, você vai acordar às 4 da manhã, pegar 2 ônibus, um metrô, para chegar à empresa no horário que o seu patrão quiser exigir, tá? O tempo não é seu, o tempo é controlado pelo seu patrão, pelas leis trabalhistas, enfim. Houve com essas revoluções industriais uma alienação do produto, né? Entre trabalhador e produto. O produto não era mais do trabalhador. Então, o operário de uma fábrica de sapatos fez 1000 sapatos durante o mês, ou fabricou 1000 carros durante o mês. Esses carros e sapatos não são produtos dele, trabalhador, são do dono da fábrica. Alienação do produto, alienação do lucro. Se o produto não é seu, trabalhador, também o lucro não é seu, é do seu patrão. Ele aumenta e diminui o lucro como ele bem entender. E se o lucro aumentar, ele não tem o dever de dividir com você, cara pálida, trabalhador. Alienação do processo, uma coisa muito interessante observada pelo filósofo Karl Marx. Olha só, se você é um artesão, se você tem uma manufatura, se você trabalha com as próprias mãos, usa máquinas simples, movidas pelas suas mãos, e fabrica sapatos com isso. Você conhece todo o processo de fabricação de sapatos. Então você sabe cortar o couro, selecionar o couro, costurar, você sabe fazer o solado de borracha ou de outro material, você sabe montar o cadarço, furar o couro, enfim. Agora, se você trabalha em uma fábrica grande de calçados, você está no setor de solas e só sabe fazer solas. Você está no setor de cadarços e só instala cadarços. Você está no setor de costura ou de corte do couro, então você só sabe cortar o couro, só sabe costurar aquela parte do couro. Então alguém pergunta a você: o que você faz? O que você sabe fazer?
Sapatos? Não. Você sabe fazer a sola do sapato, ou você sabe costurar o sapato, ou você sabe cortar aquela parte do couro. Você sabe apenas uma parte do processo. Você não domina mais o processo inteiro, tá? Você é um especialista em uma pequena parte da fabricação daquele produto. Houve também uma alienação das ferramentas e do local de trabalho. Muito simples entender isso. O trabalhador não é mais, a partir das revoluções industriais, o dono das ferramentas que ele usa do local de trabalho. Isso pertence ao patrão, ao burguês. O trabalhador se tornou uma peça, como diria Karl Marx, apêndice, tá? É uma coisa, uma extensão da máquina. Eu tenho uma máquina e ao lado dela, à frente dela, eu tenho um trabalhador, um homem, que é mais uma peça dessa máquina, tá? Interessante comparar essas condições. O que é melhor? Pensando na qualidade de vida, ou melhor dizendo, pensando no orgulho que se tem, que nós devemos ter, orgulho de nós mesmos, orgulho não no sentido de ofender o outro, mas pensando na autoestima nossa. O que é melhor? Ser um homem peça, tratado como uma parte da máquina, ou ser um artesão? Artesão, aquele que trabalha no tempo em que ele quiser, que faz um produto que é seu, que trabalha como um artista, que domina, que conhece todo o processo de fabricação daquele produto, tá? Que é dono das ferramentas, que é dono dos lucros, do local de trabalho. Esse artesão é mais livre, se sente mais livre, se sente mais orgulhoso, tem uma autoestima maior e melhor. Eles se comparam a artista. Artesão e artista são basicamente a mesma coisa. Ambos são criadores. Se um pintor se orgulha do seu quadro, um artesão, um sapateiro se orgulha do sapato que ele fez. Mas isso se perdeu com as revoluções industriais que, lá no século XIX, no século XVIII, nos anos de 1800 e 1700, exploravam o trabalhador realmente como se ele fosse uma máquina. Não havia direitos trabalhistas, não havia jornada de trabalho de 8 horas, os caras trabalhavam 16 horas por dia, os caras trabalhavam sem férias remuneradas, os caras trabalhavam sem descanso semanal remunerado, pago pelo patrão, os caras não tinham licença, as mulheres não tinham licença maternidade, davam à luz às crianças, aos seus filhos, na fábrica. Os caras não tinham seguro-desemprego, os caras não tinham licença saúde, ficou doente, trabalha doente, ou não trabalha, mas você não vai receber. E se não trabalhar muito, se ficar muito doente, você vai ser despedido. Era uma crueldade, uma transformação do ser humano em coisa, a coisificação do ser humano, tá? A transformação do ser humano em um objeto, em uma peça da máquina, em uma extensão da máquina, tá? Bem, toda essa mudança no trabalhador, no trabalho, gerou mudanças também nos países europeus, tá? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, países que se industrializavam na Europa durante os anos de 1700 e 1800, passaram a ter algumas necessidades. Vejamos, que vão ser fundamentais para a gente compreender o imperialismo. A produção industrial ela é massificada. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma quantidade maior de produtos. Se eu tenho uma quantidade maior, o preço desses produtos cai. Quantidade maior, preço menor e qualidade menor. Mas não estamos preocupados com a qualidade. Estamos preocupados no mundo moderno em comprar para mostrar que podemos comprar. É o status, é a aparência, tá? Isso já começa a ser observado nos anos de 1800, adquirir um carro, um modelo Ford T, por exemplo, que veremos lá no começo dos anos de 1900, era sinal de status, de orgulho social. Enfim, então, preço menor, qualidade menor, quantidade de produto maior. Ora, se você fabrica mais coisas, você vai precisar de mais matéria-prima. Então os países europeus precisavam de mais carvão mineral, porque ainda usavam o vapor como combustível, como força motriz. Você vai precisar de mais ferro para as máquinas, de mais aço. Uma coisa interessante é que na segunda revolução industrial, os motores também passaram a ser elétricos. Tá? O ser humano passou a usar a força da energia elétrica com maior frequência. Eu preciso de mais matéria-prima. Aço, por exemplo,
além da eletricidade, na segunda Revolução Industrial, o ser humano passou a usar o aço, que era um ferro mais flexível e menos atingido pela ferrugem, tá? Mas para fabricar o aço eu preciso de ferro, e o ferro é encontrado na natureza em forma de minério de ferro, matéria-prima. Para fabricar eletricidade eu preciso de dínamos, peças de metal. E onde eu vou encontrar esse metal? Na natureza, em forma de minério de ferro, de matéria-prima. Tá? Bem, matéria-prima, ferro, carvão mineral, petróleo para fabricação dos combustíveis, tá? Óleo diesel, gasolina, borracha. Onde encontrar tanta matéria-prima? Na Europa não havia tanta matéria-prima, sim. Mão de obra, eu preciso de mais gente para trabalhar, e mão de obra barata. Gente, a Europa, no final do século XIX, quando vai engrossar realmente o imperialismo, no final dos anos de 1800, a Europa já estava com uma luta trabalhista gigantesca. Os trabalhadores já se organizavam em sindicatos, já lutavam por direitos trabalhistas, já conquistavam, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas. Enfim, o trabalho na Europa estava se tornando algo caro para os patrões, né? Ou os patrões achavam que esse trabalho estava custando caro. Então, onde encontrar trabalhadores que trabalhassem por quase nada? Onde encontrar matéria-prima? Onde encontrar mais gente para comprar? Porque a Europa não estava conseguindo comprar tudo que ela estava fabricando. Então, os europeus, precisavam de mercado consumidor, gente para comprar fora da Europa, mão de obra barata, gente para trabalhar por pouco e matéria-prima, ferro, carvão mineral, petróleo, borracha. Onde encontrar essa matéria-prima fora da Europa? Outra coisa interessante, saturação populacional. Alguns historiadores, autores, dizem que a população europeia também já superlotava cidades, então precisava se deslocar, migrar, mudar para outras regiões. Sobrou para a África, tá? Por que sobrou para a África? Era o continente mais próximo da Europa. Era um continente rico em matéria-prima. Um continente em que as pessoas não trabalhavam em indústrias, não conheciam o que era o direito trabalhista, poderiam trabalhar como semi-escravas. Era um continente onde havia pessoas, sim, poderosas, ricas, tá? Ricas em ouro, em prata, em terras, pessoas que poderiam comprar os produtos europeus. Então a África tinha mercado consumidor, ela tinha gente para trabalhar por quase nada, ela tinha recursos naturais, ferro, carvão, petróleo, borracha, e ela tinha inferioridade militar. Nos anos de 1860 e 1880, anos finais do século XIX, em que o imperialismo engrossou, os europeus inventaram a metralhadora, né? Agora não me lembro se foram os europeus realmente ou os americanos, tá? Mas ela foi criada nessa época, anos de 1860, 1870, 1880, e passou a simbolizar o grande poderio militar, a grande superioridade militar dos europeus sobre os africanos, que não tiveram chance nenhuma e foram conquistados ex o imperialismo. A Europa conquistando militarmente o território africano no final dos anos de 1800, buscando ali matéria-prima, buscando ali mercado consumidor e mão de obra barata. Bem, uma quadrilha entra na sua casa à noite. Obriga você a carregar aparelhos de televisão, celulares, notebooks, computadores, enfim, tudo que você tem de valor. Você carrega isso até uma caminhonete em que estão os bandidos. Dias depois, volta a caminhonete na calada da noite e obriga você a comprar por um preço 10 vezes mais caro que você, aquilo que já era seu, aquilo que foi roubado de você. Tá? Foi isso que os europeus fizeram com os africanos. Entraram na África, obrigaram os africanos a retirar do seu solo riquezas naturais como carvão, alumínio, ferro, petróleo, por aí se vai, borracha. Fabricaram com essas matérias-primas produtos industrializados e revenderam os produtos para os mesmos africanos, que trabalharam por uma quantia irrisória, insignificante. Tá? Exemplo, o europeu obrigava os africanos a caçar o marfim, ou os europeus caçavam o marfim.
transformava esse marfim em teclas de piano, em estatuetas, né, de enfeite, dentaduras, e revendiam esse marfim para os africanos que podiam comprá-lo. Tá? Então eu roubo a matéria-prima, obrigo o africano a trabalhar por quase nada e revendo a ele por um preço maior o que eu fabriquei a partir do que era dele. Sobre essa exploração da mão de obra, a Bélgica conquistou o Congo, no centro da África. Os belgas se interessavam muito pela borracha do Congo. E como pagavam a mão de obra do Congo? Bem, o belga obrigava o semi-escravo do Congo a entrar na mata e durante 2 semanas recolher, extrair uma quantidade considerável de borracha. O escravo, o semi-escravo, tá? Conseguindo essa borracha, ganhava um salário que eram 2 xícaras de sal para salgar a caça que ele conseguiria para sua família. Bem, se esse semi-escravo, esse pobre habitante do Congo não concordasse em trabalhar dessa maneira, não quisesse ou não conseguisse extrair a borracha que o belga queria, ele apanharia. Uma coisa interessante é que os belgas, no Congo, lá no final dos anos de 1800, escolhiam alguns capatazes, vamos dizer assim, alguns fiscais negros do Congo que recebiam armas dos belgas para vigiar outros negros. E com isso eles ganhariam um pouco mais de sal, alguma coisa a mais, um salário melhor. A palavra salário vem de sal, afinal de contas. Bem, os belgas diziam assim a esses fiscais: se vocês observarem um trabalhador que está extraindo borracha e quer fugir, mate-o, corte a mão dele e me traga a mão dele e o cartucho que você usou. Porque os belgas tinham medo que esses fiscais guardassem balas para usar contra os próprios belgas. Tá? E o que os fiscais faziam? Cortavam as mãos de semi-escravos do Congo vivos, soltavam eles na floresta para morrerem de hemorragia e levavam as mãos em sacos para mostrar ao belga que mataram pessoas que tentaram fugir. E guardavam as balas para caçar e não deixar a família morrer de fome. Olhem a miséria que o homem branco levou até a África. Bem, mas falar assim fica muito feio. Fazer isso é uma coisa muito feia, muito desumana, muito anticristã. E os europeus fingiram que estavam fazendo uma missão civilizatória. Os europeus inventaram um pretexto. Diziam que iriam melhorar a vida do africano, iriam levar até ele uma vida melhor. Vamos lá. Os europeus nessa época tinham uma visão positivista do mundo. Tá? Isso quer dizer o quê? Eles acreditavam que a ciência é positiva. Isso quer dizer que a ciência produz. Isso é que é ser positivo. Produzir, fazer, não ficar reclamando, mudar. Então a ciência mudava a natureza, criava máquinas, tecnologias, aviões, navios, máquinas. A ciência criava remédios, então a ciência iria produzir um mundo melhor dominando a natureza. Os europeus levariam a ciência até os africanos, que eram ignorantes. Os europeus levariam Cristo, porque Cristo é o Deus que perdoa, é o Deus que promete o verdadeiro paraíso para quem o conhece. Os pobres africanos não conheciam Cristo e não iriam para o paraíso, meu Deus. Os europeus levariam a sua grande invenção política, o Estado Democrático de Direito. O que quer dizer essa expressão tão formal, Estado Democrático de Direito? Algo muito simples. Em um Estado democrático de direito, que é uma maneira de pessoas viverem em um país, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Todos pagam os mesmos impostos. Todos têm os mesmos direitos à educação e à saúde dadas pelo governo. Todos podem escolher os seus governantes. E os seus governantes podem ser tirados do poder quando eles não governarem para o povo. Quando eles não derem justiça, igualdade, saúde, educação. Bem, isso é o que chamamos de contratualismo em filosofia. O povo contrata o governante para cuidar dele, do povo, tá? Então isso é o Estado Democrático de Direito. É um Estado, é um país em que ninguém
cometerá exploração contra ninguém. Porque a lei iguala todo mundo. A lei dá os mesmos direitos e as mesmas obrigações a todo mundo, tá? Então os europeus iriam levar a democracia, o voto, a eleição, os direitos iguais, os deveres iguais aos pobres africanos. Os europeus levariam Cristo e o paraíso aos pobres animais africanos. Os europeus levariam a ciência aos ignorantes da África. Os europeus eram bonzinhos? Não, os europeus estavam inventando um pretexto para ferrar mais uma vez a África, pois já haviam ferrado ela nos anos de 1400, 1500, 1600, quando buscavam escravos, tá? Para trabalhar na América. Perdão, desculpem. A Europa vivia a Belle Époque, um tema muito comum nos vestibulares, tá? E nos livros didáticos. O que seria a Belle Époque? Entre 1871 e 1914, a Europa viveu um período de muito otimismo. Vamos lá. Por que começou a Belle Époque em 1871? Ali acabou a Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre Alemanha e França, porque esses dois países buscavam terras com recursos naturais, com ferro, com carvão mineral. Esses países queriam expandir a sua indústria e para isso precisavam de terra, de petróleo, de carvão, de ferro. A Guerra Franco-Prussiana acabou, a Alemanha venceu, a França ficou quietinha, a Europa ficou em paz. A Belle Époque, a época de paz. Essa paz se encerrou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Bem, por que Belle Époque? A Europa vivia um otimismo gigantesco, tá? Por quê? Ela acreditava que estava progredindo, melhorando a sua forma de vida com as tecnologias das revoluções industriais, da ciência, tá? Nessa época foi inventado o gramofone, talvez a primeira forma de gravação de música, de sons, tá? Acho que é a primeira forma, sim. As casas passaram a ter iluminação elétrica, a invenção da lâmpada. Os caras inventaram nessa época o telefone, o telégrafo, telefone em que você podia falar, ouvir pessoas, falar com pessoas distantes, ouvir pessoas distantes, o telégrafo que mandava sinais, sinais em código, e que serviam como uma comunicação rápida, tá? Dinâmica, telégrafo, telefone, que mudaram as comunicações do ser humano, aproximando pessoas distantes. A nossa maneira de se mover mudou também, como nós já falamos agora há pouco. Carros foram inventados, e aí eu chamo a atenção para o Ford T, talvez o modelo mais famoso da fábrica Ford do mundo, da história. Henry Ford, dono da fábrica Ford, lá no começo dos anos de 1900, conseguiu fabricar esse modelo de carro em 1h30. A cada 1h30 a fábrica Ford nos Estados Unidos fabricava um carro.